Bom pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar aqui no vídeo como a gente faz para calcular o nível crítico de WIP. Qual seria a quantidade de trabalho necessária para eu ter uma melhor produtividade no meu sistema? Ou seja, eu estaria maximizando a saída na produção. A gente precisa estabelecer alguns parâmetros, né? Numa linha de produção, para poder eu conseguir definir o melhor estado de WIP, eu preciso de alguns parâmetros da minha produção. Eu vou aqui colocar uma outra cor. Basicamente, eu preciso de 3 parâmetros, certo? Parâmetros, para quem não sabe, são valores numéricos, né, que são descritores. Esse serve para descrever algum padrão dentro do meu sistema produtivo. Quais são esses parâmetros que são importantes para eu definir o WIP? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa do tempo bruto de processamento. Preciso disso. Eu também preciso. A minha taxa de gargalo vai ser dada por peças ou trabalhos dividido pela unidade de tempo. Só que há um detalhe aqui. Esse RB aqui, ele tem que ser da estação que tem uma maior taxa de utilização. Então, como que eu defino a utilização? Bom, basicamente a utilização, taxa de chegada, é taxa de chegada dividida pela taxa de efetiva da produção. Só que um detalhe bem interessante de mencionar aqui é que, por exemplo, na estação com maior taxa de utilização, que é o valor do gargalo, que, por exemplo, o valor de taxa de entrada não é tão eficaz para você decidir se ela é o gargalo ou não, pelo fato de justamente a utilização ela é o fator confiável para você tomar essa decisão. Outro detalhe, aqui na estação com maior taxa, eu tenho que levar em consideração isso aqui a longo prazo. É a maior taxa de utilização a longo prazo. E por que eu tenho que saber disso especificadamente? Porque no longo prazo, que eu vou botar longo, e aqui eu vou colocar curto. Seria aqui o prazo. Seria meu horizonte de eventos. Então o que acontece? No longo prazo, eu vou considerar aquelas falhas que são aleatórias, certo? Aquelas falhas que eu não consigo prever, são pouco previsíveis, que são aquelas paradas longas, que é a parada do operador, máquina quebrada. Não tem como aqui eu analisar isso aqui num fluxo diário. Eu tenho que analisar isso aqui ao longo prazo. No curto prazo eu vou levar em consideração situações que ocorrem com uma certa frequência, porque a intenção é que eu aproxime isso aqui do mais comum, o que representaria, né, a realidade do sistema, desconsiderando variáveis que não são necessariamente do processo de produção, né? Que, por exemplo, eu tenho aqui uma máquina, né? E tem variáveis aqui que entram nessa minha análise, né? X1, X2, que são variáveis que são totalmente diretas, que podem ocasionar, né, no input correto do produto. Mas tem variáveis aqui, tipo XT, que influenciou na entrega do produto, mas que não tem muito a ver, né, com o que realmente é do processo. Por exemplo, o operador cometeu algum erro. Então você vai ter lá uma falha que não é nada comum e é muito difícil de você prever, né? Um detalhe dessa fórmula aqui é o seguinte: eu tenho que considerar aqui a análise diária, né, de tempo. Então, eu vou levar em consideração as paradas, falhas, setups, porque isso faz parte da janela de curto prazo. Geralmente, a taxa de chegada em roteiros mais simples, né, que a peça ela só passa uma vez pelas linhas, né, que não tem assim um retrabalho, a taxa de chegada é a mesma. Então, você não tem esse problema. Já isso não acontece quando você tem um roteiro de produção mais complicado, tem uma perda de rendimento
ou que trabalha com operações cruzadas, que precisam retornar para certos pontos, e isso já não é válido, né? Você afirmar que a taxa de chegada será a mesma para todas as estações. Então, novamente, essa métrica da utilização ela vai ser fundamental para isso, né? Às vezes a taxa de chegada ela pode enganar a verificar que uma estação aqui ela está segurando mais a produção, mas o que realmente vai te dizer é a utilização, porque a gente pode ter uma perda de rendimento, né, que vai mudar totalmente a visão em relação a isso. Bom, temos aqui duas estações, né, A e B, e eu tenho que calcular a utilização para elas. Então vamos lá. Primeiro calcular para A. Como que vai ser isso daqui? A estação A ela vai ser a minha taxa, essa aqui é a minha taxa de chegada, dividido pelo meu tempo de processamento, que é 1. Com isso eu vou ter aqui uma taxa de chegada igual a R. Para mim calcular o valor da estação B, eu preciso colocar aqui novamente R sobre o tempo, que é 2 minutos, mas eu quero trazer tudo isso para uma unidade de medida, né? Eu quero saber quantas peças ela processa em 1 minuto. Logo, se a gente dividir uma peça a cada 2 minutos, dividir isso aqui por 2, eu vou ter meia peça por minuto. Logo, eu coloco aqui meio minuto para produzir uma peça. Só que aqui que entra o detalhe. Eu vou colocar um Y, que é esse fator aqui, que é a perda, né? Eu tenho aqui o valor, por exemplo, uma peça que passa por aqui. Então vocês conseguiram perceber que aqui já é diferente, né? Porque tem uma perda de material. Então aqui eu vou ter uma utilização, e é uma utilização que ela é desgastada pelo material que é jogado na sucata. E isso vai dar 2YR. Essa vai ser a minha utilização. Tem o seguinte detalhe que a gente tem que analisar. Esse Y, ele nada mais é do que o fator de correção. Fator de correção, que ele significa basicamente, né, a proporção de peças que saiu do processo. E quando tem esse Y menor que 0,5, a estação 1 ela vai ser meu gargalo. A estação A, no caso. Porque eu vou ter um maior nível de utilização para a estação A, e essa estação ela vai ter que processar mais itens para poder conseguir suprir a estação B. E ela já está com a sua capacidade quase cheia, né? Se eu quiser colocar mais peças para serem processadas, eu vou ter um problema, porque para poder atender aqui a B, ela vai precisar processar mais material, certo? Então aqui ela vai ser o gargalo. Quando tem Y maior do que 0,5, me leva a entender que a estação B, porque nesse caso aqui o Y ele já vai acrescentar um adicional de peças, né, da taxa de chegada, e vai fornecer mais peças do que B consegue processar. Então a gente vai ter essas duas situações aqui. Bom, com isso definido, né, com a utilização definida, falta mais dois fatores para poder conseguir calcular o IP. Bom, agora que a gente já sabe onde identificar o valor de RB, que seria a taxa de chegada do gargalo, certo? Que a gente já verificou aqui, a gente precisa de mais algumas informações. Por exemplo, a gente precisa entender o que seria o tempo de processamento, que é justamente o que a gente pontuou aqui. O tempo bruto de processamento, para simplificar, seria basicamente o tempo médio de produção que a linha fique livre, né? Que não tem nada aguardando para ser processado e que não tenha mais nada na produção. E com isso a gente consegue montar a nossa fórmula. O nível crítico de WIP, que seria quantas unidades para a gente ter uma produtividade mais alta possível, né, para ser maximizado. A taxa de entrada, que seria a taxa de produção máxima limitada pelo gargalo, multiplicado por tempo total bruto, que no caso é o tempo médio de produção até que não haja nenhum material para ser produzido. Aí você me pergunta, qual que é a unidade de medida disso daqui? Bom, aqui é uma taxa, né? Pelo separado ser uma taxa, ela vai ser em unidade colocar por minuto. E aqui é o tempo que eu vou colocar em minuto. Outro ponto, aqui, esse tempo aqui, lembra que tem dois tipos, certo? Tem o de longo e o de curto prazo. O IP geralmente é de longo prazo e nesse valor não é trabalhado em minutos, mas algumas situações pode ser usado um contexto de curto e um contexto de longo prazo. Então vai ser utilizado
Dependendo de como você queira usar, vai ser diferente as unidades de medida. Mas aqui vai ser tempo, vai ser multiplicado e dividido, então eu vou ter somente a unidade. Seria quanto que você precisaria processar para ter um nível de produção maximizado. Bom, é isso. Se inscreva no canal se você gostou, né? Deixa lá o joinha. E é isso, pessoal. Obrigado.